Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma live aqui no Enxaqueca Crônica, na página do Facebook. E hoje nós vamos falar sobre os gatilhos das dores de cabeça. Como os fatores alimentares, comportamentais e climáticos podem influenciar uma crise de dor de cabeça. E para bater esse bate-papo com a gente, nós estamos recebendo o neurologista, Dr. Alexandre Bossoni. Muito obrigada pela sua participação. Isso, eu que agradeço. Bom, vocês que estão nos acompanhando, vocês podem enviar suas perguntas. Nós já recebemos algumas perguntas ao longo dessa semana, que nós já separamos, e as outras nós vamos responder aqui, e aquelas que a gente não conseguir, a gente responde nos próximos dias. Doutor, vamos começar. As crises de dores de cabeça, elas podem surgir do nada, né? Sim. Porém, alguns gatilhos são fundamentais para desencadeá-las. Então, o senhor poderia nos listar, sim, os 5 principais gatilhos frequentes? Vamos lá. Para quem tem enxaqueca crônica, a gente tem de principais gatilhos. Cafeína pode ser um deles. Álcool. Queijos amarelos. Alimentos embutidos. Salsicha, salame e coisas desse tipo. Sono pode ser um gatilho importante também para alguma pessoa, mas sempre lembrar que isso é muito individual, né? Por exemplo, chocolate também é outro muito importante. Mas isso é muito individual, né? Cada pessoa tem o seu próprio gatilho, mas esses são os principais vilões aí dos enxaquecosos. Bacana. Aí, acabou a Páscoa agora, né? A Páscoa deve ter sido difícil para algumas pessoas. É difícil, né? Porque quem gosta de chocolate... o jejum prolongado, até falando um pouco, entrando nesse aspecto da alimentação, o jejum prolongado e a ingestão de alguns alimentos são fatores, né, determinantes, e tem alguns alimentos que até o senhor citou que são os vilões, como a cafeína, o chocolate. Teria alguma lista dos principais vilões para quem tem dor de cabeça? Quem tem dor de cabeça é um paciente que tem que prestar muita atenção em si. Mas vamos prestar atenção. Alimentação, atividade física e coisas do ambiente, como cheiro, algum fator climático, período do mês, principalmente para as mulheres, pela variação hormonal. Esses são os principais aspectos que a gente tem que orientar. Geralmente no consultório, o mais legal de se fazer não é tanto você listar as coisas que podem causar dor, mas pedir para o paciente prestar atenção. Prestar atenção durante o mês para que ele entenda ou perceba o que relaciona a dor de cabeça. Saí na sexta-feira à noite, tomei uma taça de vinho tinto, no sábado tive uma dor de cabeça ruim. O mais interessante, às vezes, de você dar uma listinha pronta é você pedir para o paciente prestar atenção em si e falar o que na vida dele ele acha que está se correlacionando ou não com as crises de enxaqueca. E é importante a gente lembrar também que um alimento que às vezes atinge uma pessoa não atinge a outra. Por isso que é importante essa verificação com o médico, Exatamente. Cada pessoa é diferente. Tem gente que tem enxaqueca, come um monte de chocolate e não tem crise por conta do chocolate. Outra pessoa tem enxaqueca também, come um pouquinho de chocolate, sente o cheiro do chocolate, já desencadeia a crise. Então, cada pessoa é uma pessoa. Não tem receita de bolo, cada um vai ter que fazer a tarefa de casa de olhar para si mesmo, olhar para os hábitos de vida. E alguns alimentos também têm outro papel, né, que ajuda a aliviar as crises, como a ingestão de água. A gente fala bastante isso na nossa página. Teria alguma outra dica? A dica que eu vou falar agora é aquela dica que todo médico fala para todo mundo, que é uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Se a gente for procurar, tem alguns relatos que falam que algumas vitaminas do complexo B ajudam na redução de crises. Algumas pessoas também falam do selênio. Mas eu acho que mais interessante que falar de um alimento específico é falar que, olha, se você tem uma alimentação regular, com fruta, verdura, legume, não abusar de alimento ultraprocessado, que são aqueles alimentos que vão muita química, que dependem de muita produção na indústria. Se você não abusa disso e tem uma alimentação regular, fatalmente você estará consumindo quantidades de microelementos como selênio, que você vai estar adquirindo alimentos, componentes do complexo B que vão ajudar nas suas crises. Tá? Então,
é muito mais, não exatamente o que comer, mas a forma de comer. Ter um hábito de alimentação mais saudável, isso já resolve o problema da maioria das pessoas. Então fica aí a dica do doutor Fica uma dica Alexandre. importante. É difícil ser seguida, mas a gente sempre está aqui para orientar. Mas para aliviar as crises, né, vale a pena. Vale a pena. Então vamos começar aqui a ler as perguntas dos internautas, né? Tem muita gente mandando as perguntas, a gente quer agradecer a audiência de vocês, a participação. A Solange Maria Ribeiro, ela pergunta: gostaria de saber se é normal ter dor de cabeça todos os dias? As minhas são cada dia mais frequentes. Tá. Solange, não é normal, tá? Em neurologia, a gente considera dor de cabeça doença, tá? Enxaqueca é doença. Ter dor de cabeça todos os dias também a gente encara como doença. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um médico, tá? Neurologista, se você tiver acesso, para fazer a investigação do motivo ou dos motivos que te levam a ter uma dor de cabeça tão frequente, tá? Tem muitas causas para isso, tem muitas explicações, mas a gente só consegue te ajudar a partir de uma consulta médica bem feita, de um bate-papo com o médico, para a gente poder entender melhor o seu caso, tá? Mas normal realmente não é. Então fica aí a resposta para Solange. Isso. Seguindo a pergunta da Zilene Mahmoud, ela tem enxaqueca desde os 18 anos e há 4 anos ela fez o tratamento com acupuntura. Tá. Ela melhorou bastante, as crises diminuíram, mas depois que ela completou 50 anos e entrou no período da menopausa, piorou de novo. Então a gente entra aí no fator hormonal, que pode ser um gatilho, né? Isso. A tendência global, geral, é que a enxaqueca melhore depois da menopausa, tá? A acupuntura é um ótimo tratamento, a gente indica bastante para os pacientes usarem junto com a medicação para ter uma boa resposta. Mas no seu caso, volte no seu médico e rediscuta com ele para ver se não tem alguma outra coisa levando à piora da sua dor, tá? Fica aí essa dica, então, dá uma visitinha para o seu médico, ele vai gostar de ver você de novo. Então fica aí a resposta. E seguindo com mais uma perguntinha da Natália Caldeirão. Se existe alguma relação entre a intolerância à lactose e enxaqueca, pois as crises dela só pioram quando ela come laticínios, quando ela... Muitas vezes pode não ser a intolerância à lactose, porque se ela come um queijo amarelo, as crises de enxaqueca podem ser desencadeadas pelo queijo amarelo. Então, às vezes, ela não tem nada a ver com a lactose e é propriamente o queijo. Aí tem que ver mais ou menos que tipo de queijo que ela está comendo, se realmente é só o queijo e não talvez uma coisa que está junto com o queijo. Tem que dar uma conversadinha melhor. Né? Investigar um pouquinho melhor, mas pode ser só pelo queijo amarelo mesmo, tá? Entrando agora em um outro assunto, saindo um pouquinho de alimentação, por que a falta ou o excesso de sono é tão prejudicial para quem tem enxaqueca? É um grande gatilho, né? É um grande gatilho. O paciente enxaquecoso, como a gente chama, ele é sensível a muitas coisas, tá? Então, geralmente, quando você se priva de sono, tem uma noite muito curta, isso atrapalha a homeostase do cérebro, atrapalha a secreção hormonal, enfim, tem uma série de alterações que a gente pode discutir em um outro assunto específico de sono, mas que pode desencadear a crise. Quando a gente dorme demais, você pode ter uma dor de cabeça, mas em geral não é uma crise de enxaqueca. Vocês podem perceber na vida de vocês que é uma dor de cabeça que é na cabeça inteira, é mais leve, é mais difusa, mas isso pode acontecer sim em quem dorme demais. O melhor nesses casos, levanta da cama, vai andar, faz uma caminhada, ativa o organismo, que essa dor de cabeça mais discreta acaba passando, tá bom? Mas para o enxaquecoso é importante manter uma rotina de sono, descansar bastante, que isso ajuda o cérebro a entrar nos eixos e não ter tanta crise. E para o enxaquecoso também o ideal é recomendado, né, as 8 horas diárias de sono? Na verdade, assim, eu vou quebrar um pouquinho o mito das 8 horas diárias e vou falar que o ser humano pode precisar de entre 6 até 12 horas de sono. Agora, a quantidade individual é individual, tá? Na média, as pessoas precisam de 8 horas de sono. Mas tem gente que dorme 6 horas e está super bem. O importante é você seguir o que o seu corpo está pedindo. E como é que a gente descobre isso? A pergunta que eu faço de consultório é: quando você está de férias, quando você não tem compromissos sociais, aí, trabalho, etc., quantas horas você geralmente precisa dormir? E a partir dessa resposta
é que a gente tenta estimar a quantidade de sono ideal para cada pessoa. E o ideal é você tentar seguir isso. Eu sei que é difícil, eu sei que eu mesmo não consigo muitas vezes seguir o que o meu corpo pede, mas é importante ter essa ideia, ter essa perspectiva para você tentar se adequar. É muito comum, por exemplo, chegar no consultório, as pessoas dizendo que dormem 5, 6 horas por dia e nas férias dormem 10 horas por dia. Então, ela está teoricamente todo dia devendo 4 horas, 5 horas por dia e vem com dor de cabeça, muitas vezes não é enxaqueca, é só privação de sono, começa a dormir melhor, a dor desaparece até sem remédio. Entendi. Então, é bem importante essa dica também. É bem importante. Seguindo aqui as perguntinhas, nós estamos Vamos lá, recebendo bastante pergunta. A Luciene Ferreira, ela diz: por que as dores são mais frequentes no período menstrual e quando estamos chateada? Né? Que aí pode entrar também algum fator de estresse. Luciene, né? Luciene Ferreira. Tá. Dor de cabeça e enxaqueca está muito relacionada com hormônio, tá? Então, as mulheres realmente tendem a ter uma piora das crises de enxaqueca no período menstrual ou perimenstrual, ali ao redor da menstruação. Isso é comum, é uma característica da doença e é a própria ação da variação hormonal no cérebro, tá bom? E quando você está chateado, estressado, isso também é um desencadeante, tá? Ficar chateada, ficar nervosa não é só um sentimento. Você sente isso porque o seu cérebro ele passa a funcionar de uma maneira diferente. Existe secreção de neurotransmissores específicos para isso e, eventualmente, isso pode causar, sim, uma crise de dor de cabeça. Então, é normal, é esperado, isso faz parte da doença. O que o que você precisa fazer é conversar com o seu médico formas de você lidar melhor e manejar melhor isso dentro da sua vida para não ter tantas crises. E aí, só para complementar aqui a pergunta da Luciene, ela diz, ela gostaria de saber mais sobre a aplicação de toxina botulínica e se ela ajuda a diminuir as crises. Vamos lá, Luciene. A toxina botulínica, ela caiu aí nas graças dos médicos que tratam dor de cabeça a partir de 2011, que a gente teve um estudo que comprovou que a toxina botulínica, ela reduz crises de enxaqueca, tá? Então, a partir de 2011, a gente tem essa experiência. É um tratamento muito legal, ajuda bastante, mas ele tem que ser muito bem indicado. O que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, a gente tem que ter certeza que a sua dor de cabeça é realmente uma enxaqueca, tá? Porque tem dores que podem parecer enxaqueca e não são enxaqueca. Dor de cabeça, a enxaqueca é uma doença muito específica, tem uma dor muito particular. E isso tem que ser, eu sugiro que seja um neurologista para dar esse diagnóstico para você. Segundo, eu sugiro que você esteja fazendo toda a lição de casa já, né? Dormindo bem, se alimentando, tentando fazer alguma atividade física. Porque se a gente jogar todas as nossas esperanças na toxina botulínica, a gente pode não ter um resultado satisfatório. Então, se você realmente tem enxaqueca, se você realmente está fazendo a sua lição de casa, você pode ter indicação de toxina botulínica, tá bom? Mas tenta ver aí se você está fazendo essas liçõezinhas antes, para ter certeza que você vai ter um bom resultado com a medicação. Mas é uma medicação que está funcionando muito bem, a gente tem tido ótimos resultados e tem tirado aí muita gente do desespero. Ai, que bom. E é indicado só para enxaqueca crônica, Exatamente. Né? É legal lembrar. O que é enxaqueca crônica? Dor de cabeça, tipo enxaqueca, por pelo menos 15 dias por mês nos últimos 3 meses, tá? Então é muita dor, não é para qualquer um. Seguindo aqui, a Rosângela Malta pergunta se ela pode se livrar da medicação preventiva com o tempo. Não dá pra gente dizer, tá? Nas mulheres, a dor tende a melhorar depois da menopausa e algumas delas ficam livres da medicação. Enxaqueca é uma doença cíclica, tá? Tem períodos da vida que você vai estar melhor e tem períodos da vida que você vai estar pior, tá? Então tem momentos da sua vida que você consegue ficar sem a medicação profilática. O que mais você pode fazer para se livrar da medicação profilática é fazer a lição de casa, de sono, atividade física e alimentação, tá? Essas mudanças de estilo de vida são muito importantes. E tem gente que só com isso consegue se livrar. Outras pessoas não, mas isso varia de cada caso, aí tem que acompanhar ao longo do tempo para a gente saber para que caminho a sua doença vai cursar. A
Aproveitar aqui para agradecer a participação de algumas pessoas, da Maristela, da Mari, da Tatiane Ferreira, Nicole Borba, Rosana Lobo, Lucas Siqueira, tem bastante gente Muita gente, obrigado. acompanhando. Vamos lá. Que legal, mande suas perguntas, a gente vai ler aqui Vamos e repetindo o que a gente não conseguir, depois a gente na senta página lá a gente responde. A gente senta lá e escreve em conjunto para dar esse feedback para vocês. Isso. Tem uma pergunta, um relato, na verdade, do Lucas Siqueira, que eu até agradeci agora a participação, que ele diz que está com dor e pergunta se ele pode tomar um remédio. Eu acho que também vale a pena a gente falar sobre essa automedicação que as pessoas fazem, acaba piorando às vezes, né? Isso mesmo. Lucas, primeira coisa, aqui por esse canal a gente não pode falar que remédio pode tomar, enfim, a gente tem essa limitação porque eu não estou te vendo, não estou te examinando, tá? Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para puxar o gancho para o que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésico, tá? Não sei se vocês perceberam, mas praticamente o analgésico é a única medicação que faz propaganda na TV. Então, sem querer ou não, a gente tem aquela mensagem que fica na nossa cabeça, tome analgésico, tome analgésico. É importante eu falar que existe uma doença que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésicos, tá? Ou seja, analgésico dá dor de cabeça? Sim, dá dor de cabeça, desde que você use com muita frequência. Quanto que é muita frequência? Se você em casa está tomando analgésico mais do que 10 dias por mês, acenda uma luzinha vermelha que você pode estar cometendo esse abuso de analgésicos. Isso vai fazer com que ao longo do tempo a medicação que você toma vai fazer menos efeito, então você vai começar a tomar mais remédio e suas dores vão ficar progressivamente piores, tá? Então, se você está tendo essa dor tão frequente assim, se você está usando tanto analgésico, dá uma passadinha no médico, vê o que está acontecendo, porque não vai ser realmente a sua solução ficar só tomando analgésico. É verdade. E a gente vê bastante na página, por exemplo, alguém tomou um remédio ou fez alguma coisa que deu certo e o outro, me fala o que é. Não, isso não dá certo, não, né? Gente... Que vocês têm que, cada um... É um tratamento individual, é uma dor que não é igual, tem que verificar com o médico. Exatamente. Né? Quando o paciente vem no consultório, o que a gente faz? A gente conversa, vê o padrão da dor de cabeça dele, para saber que tipo de dor que é, se é enxaqueca, se não é enxaqueca, se é cefaleia tipo tensão, se é cefaleia em salvas, se é cefaleia perigêmeo automânico, enfim. A gente faz o nosso trabalho médico. E dentro disso, existem aí alguns guidelines, algumas coisas que norteiam a escolha de medicação, tá? Mas isso também depende da pessoa, peso, idade, sexo, estilo de vida, enfim, doenças que a pessoa possa ter ou não. Então, escolher uma medicação não é uma coisa tão automática. A gente gasta aí um tempo de conversa para tentar achar. E mesmo fazendo todo esse trabalho, o médico não necessariamente acerta na primeira. Eu muitas vezes não acerto na primeira, várias vezes. E eu dependo que o paciente tome a medicação, retorne, a gente rediscute como é que foi a experiência. Então, eu sugiro assim, não siga a receita do vizinho, do colega, do amigo, tá? Vai com calma e realmente procure um acompanhamento para você ter um melhor resultado. Voltando agora um pouco para os gatilhos, tá. Né? A bebida alcoólica, a gente sabe que contribui muito para quem tem, que é enxaqueca crônica, enfim, outros tipos de dores de cabeça, mas a nossa vida ela é cercada de eventos sociais, às vezes um happy hour ou uma festa. Então, assim, existe alguma dica da pessoa ingerir uma bebida alcoólica, mas junto talvez com um copo de água para evitar uma crise ou beber, né, menos? Vamos lá. Se você toma muita bebida alcoólica, você vai ter dor de cabeça, mas isso não necessariamente é uma enxaqueca. Pode ser só a dor de cabeça decorrente da intoxicação pelo álcool, tá bom? Nesses casos, o consumo de água ajuda bastante e praticamente pode resolver seu problema. Especificamente, o vinho tinto pode desencadear crises de dor de cabeça. No caso do vinho tinto, você tem a alternativa do vinho tinto orgânico sem sulfito, tá? Que para as pessoas que têm enxaqueca e crise desencadeada pelo vinho, pode ser uma boa saída. Tá? Hoje em dia, isso está se popularizando mais, você tem vinhos de boa qualidade, que são os orgânicos sem sulfitos e que acabam valendo a pena. Para quem tem enxaqueca só pelo álcool, procura ver que tipo exatamente de bebida alcoólica que está relacionada. Porque às vezes não necessariamente é o álcool em si, mas alguma outra substância que faz parte do processamento da bebida.
Então, vê que tipo de bebida alcoólica em si mesmo está causando mais crises para você tentar evitar, tá bom? Se não tiver como evitar, se é impossível você evitar, tenta fazer a lição de casa direito. Ter uma boa noite de sono, estar praticando atividade física de forma regular, não abusar da alimentação. Então, tenta fazer essa lição de casa para que você tenha menor probabilidade de ter dor de cabeça. É um jogo de somatória. Se você somar um monte de coisas que dão crise, você vai ter uma crise muito violenta. Se você tira um monte de coisas e está em só um elemento que vai dar crise, talvez você não tenha crise ou a crise seja menos intensa. Outra coisa importante falar, por exemplo, se amanhã eu vou ter uma prova muito, muito importante, no dia anterior talvez seja legal não comer chocolate, evitar as coisas que sejam gatilhos, para que você não tenha problemas na prova, por exemplo. Tá? Então, você programar o dia da semana é uma outra estratégia interessante. Ah, legal. Então, anotem aí que a dica Anota lá. é boa. Tem uma questão que chega muito pra gente na página também sobre a mudança climática, né? E aí, a gente que... isso em vários estados do Brasil, Sim. mas principalmente São Paulo, que faz calor e frio no mesmo dia. Isso para quem tem enxaqueca é um gatilho muito Pode ser um gatilho, mas é um gatilho muito complicado da gente tentar manejar, porque é uma coisa que está meio fora da nossa zona de domínio, fora do nosso controle. O que eu falo nessas situações é, primeiro, prepare-se, né? Quem mora em São Paulo aí, prepare-se para o dia, tem um casaco na bolsa, um guarda-chuva ali disponível assim que você puder, prepare-se para o clima maluco que a gente tem, mas faça a lição de casa, tá? Faça uma lição de casa bem feita e que sua vida vai melhorar, principalmente nessas ocasiões que você não tem tanto controle. Seguindo então aqui as perguntinhas do que a gente está recebendo bastante. A Elaine Simas Lopes pergunta: a TPM pode ser um gatilho para enxaqueca? Voltando à questão hormonal, né? Aí a gente cai, Elaine, na questão hormonal, tá? A TPM é também um sintoma da variação hormonal que a mulher sofre durante o período menstrual. E sim, é um gatilho, mas é a questão hormonal que a gente estava falando, tá? É a mesma, é a mesma ideia que a gente estava, do gatilho hormonal. A Sandra Santos da Silva pergunta: existe algum tipo de relação entre a enxaqueca e a labirintite? Então, existe sim, tá? A labirintite, aí tem o que a gente fala de enxaqueca vestibular. Vestibular cuida do vestíbulo, que é um órgão dentro da orelha que dá a sensação de equilíbrio. Então, as enxaquecas vestibulares têm muito sintoma de tontura, desequilíbrio, e às vezes são até confundidas com crise de labirintite mesmo. Então, tem relação, tá? Aí discuta os seus sintomas com o seu médico para ver o que vem antes, o que vem depois, para ter certeza se é uma enxaqueca vestibular ou não. Tá. A Mônica Ruda pergunta: é normal depois que passar a dor de cabeça ficar com a cabeça dolorida? É normal. Eu costumo falar, eu tenho enxaqueca, tá bom? Então eu sofro isso na pele. Eu falo que a enxaqueca é uma grande tempestade que passa na sua cabeça. E depois da tempestade tem um monte de folha caída, árvore caída, depende da gravidade da sua crise. Então é normal depois da crise você ficar com aquele panzo, uma sensação de mal-estar. A crise, a dor passou, mas você não está 100% ainda. É comum acontecer, passa, mas acontece mesmo. Então fica aí a dica, fica a dica. Né? Fica a resposta. Eu agradecer aqui a participação, a gente está recebendo muitas perguntas, a participação da Selminha Kiss, Marilene Lopes, Fabiana Ribeiro, Érica Ferreira, Liliane Gorges, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. A gente espera estar ajudando, esclarecendo as dúvidas de todos. Deixa eu ver aqui. Tami Souza pergunta: exercícios físicos pesados, como a musculação e o crossfit, podem ser gatilhos para os enxaquecosos? Depende, não necessariamente. O que a gente orienta é realmente a prática de atividade física, tá? E qual atividade física? Principalmente a aeróbica. A aeróbica é aquela que dispara o coração bastante, tá? Se você, Tami, né? Se você está fazendo aí atividade física, seu crossfit, e tá tudo bem, não está tendo crises de enxaqueca, ok, não vejo por que te proibir para isso. Só preste muita atenção. Essas atividades muito intensas
podem causar lesão muscular, distensão muscular. E se isso acontece na musculatura do pescoço, do ombro, você pode ficar com dor de cabeça, tá? Mas porque está com problema na musculatura aí cervical e a dor pode espalhar para a cabeça e pode dar essa confusão aí. De vez em quando a gente pega paciente no consultório que, né, tem essa dor cervicogênica, essa dor de caráter muscular e que acaba confundindo aí com enxaqueca, tá? Mas isso pode acontecer. Aproveitando até a sua resposta, doutor, problemas posturais podem desencadear não a crise de enxaqueca propriamente dita. Não é que a postura vai criar a crise de enxaqueca. Mas, se você tem algum problema postural, alguma distensão, alguma fadiga muscular de região cervical ou paravertebral aqui mais em cima, você pode ter uma dor que se irradia para o crânio, tá? E o paciente vem com queixa, minha cabeça dói, tá? Aí depende do médico examinar articulação temporomandibular, musculatura cervical, musculatura temporal, para daí a gente ver se essa dor é dor de cabeça mesmo, doença enxaqueca, doença cefaleia tipo tensão, ou é uma dor que está vindo de outra estrutura. Isso faz parte da avaliação médica e a gente tem que estar atento para isso. A Thalita Amaral, ela pergunta se existe relação entre dor de cabeça e problemas gástricos. Olha, a enxaqueca, como sintoma, ela dá muita náusea e pode dar vômito. Não sei se é isso que exatamente ela perguntou, mas náusea e vômito faz parte do quadro clínico de enxaqueca, tá? E a enxaqueca, como tem essa relação com alguns alimentos, pode dar a impressão que dá uma doença no estômago e também na cabeça. Mas, na verdade, faz parte da sintomatologia. Tá, então fica aí a resposta para... para Thalita Amaral. A Rosana Lobo, ela quer saber se existe relação entre a enxaqueca e a pressão alta, porque ela descobriu a pressão alta depois de uma forte crise de enxaqueca. Na verdade, assim, vou destruir outro mito. Pressão alta dá dor de cabeça? Não. A pressão alta só dá dor de cabeça quando ela sobe muito rápido. Aí você pode ter dor de cabeça. Mas aquela pressão alta, mantida aos longos dos dias, tende a não dar dor de cabeça. O que acontece é o seguinte: quando você sente qualquer tipo de dor por um reflexo do seu organismo, a sua pressão e frequência cardíaca tendem a subir. Então, se eu pegar aqui e pisar no seu pé, a sua pressão naturalmente vai subir. Isso, no pronto-socorro, às vezes acaba confundindo. Você chega com dor de cabeça, a média pressão está alta. Mas quem veio primeiro? A minha pressão que subiu rápido demais ou a minha dor de cabeça que apareceu e então veio a dor de cabeça? Talvez no seu caso, o que tem acontecido? Você já era hipertensa, você já tinha pressão alta, foi no pronto-socorro por dor de cabeça, porque aconteceu algum motivo, sei lá, mediu a pressão e viu que estava alta. E a partir daí você prestou atenção na pressão e descobriu que você era hipertensa, tá? Então, é um pouco confuso, mas talvez tenha sido isso que aconteceu com você. Então, fica a resposta do doutor. A gente tem uma pergunta aqui da Nilda Silva, que é até uma questão que eu ia abordar com o senhor. Ótimo. Que ela diz que ela tem a impressão que a escova progressiva piorou as dores dela. E aí eu gostaria de saber a relação dos cheiros, né? Que as pessoas com enxaqueca falam muito de perfume, cheiro de tinta ou produtos químicos. Isso. Vamos lá. Para enxaqueca, tem cheiros que realmente são gatilhos muito fortes. Produtos de limpeza, alguns tipos de perfume, você sente aquele cheiro desencadeador. No caso da escova progressiva, tem que ver também a manipulação do cabelo, porque às vezes você puxa muito o cabelo e a mulher passa ali meia hora, puxa cabelo, isso acaba estimulando o couro cabeludo, dá uma maior sensibilidade, você pode ter crises depois disso. Então, tem aí duas possibilidades, o cheiro e essa questão da manipulação do couro cabeludo pela escova. Então, a gente espera ter ajudado a Nilda Silva, né, com a resposta. Doutor, algumas crises, elas se estabelecem também por problemas odontológicos de bruxismo, ATM, e a gente está recebendo bastante perguntas sobre isso, então, aproveitando como são bastante, vamos lá. Se o senhor puder esclarecer. Vamos tentar resumir isso de uma forma que a gente possa entender direito. A enxaqueca, como doença, não necessariamente tem um problema de ATM, mas a gente vê que
as pessoas com problema de ATM podem ter mais dor ou têm dores associadas. Ela tem crises de enxaqueca e no intervalo das crises tem alguma outro tipo de dor de cabeça que pode estar relacionada com ATM. Então, se você está preocupado com isso, primeiro, presta atenção se você tem. Quando abre e fecha a boca, se tem estalido, se tem algum estalo, algum barulho na articulação, aqui na frente da orelha, que é a articulação temporomandibular. Se você tem dor para comer, se você cansa para comer, se cansa a musculatura, se você range os dentes à noite, tá bom? Se você tem qualquer desses sintomas, aí você tem que ir no cirurgião dentista, tá? Para fazer uma avaliação específica da ATM. Então, basicamente, é isso para a gente fazer. Legal, porque a gente recebeu bastante dúvidas, né, sobre isso. Isso, basicamente estalido para abrir e fechar a boca, dor para mastigar, ranger os dentes e cansaço aqui nessa musculatura, né? Nessa daqui e nessa daqui, que são as que abrem, que fecham a boca, na verdade. Tem isso, vale a pena uma passadinha no cirurgião dentista para avaliar a ATM. Eu tenho bruxismo e é horrível, dá muita dor de cabeça mesmo. Doutor, tem uma pergunta aqui, e aí a gente já vou linkar aqui, que é da Cristiane Roveri. Ela pergunta se a enxaqueca crônica tem cura. E eu já queria aproveitar para perguntar quais são os tratamentos hoje direcionados para a enxaqueca, desde medicamento até soluções injetáveis. Vamos lá. Enxaqueca tem cura? A princípio, não, tá? Quando a gente fala em enxaqueca crônica, a gente está especificando a frequência com que você tem crises. Então, a gente consegue, de uma enxaqueca crônica, que seria 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses, reduzir essa frequência, tá? Então, a gente não fala de cura, a gente fala de controle. Para controle, para tratamento, que a gente tem as medicações abortivas de crise, que são aquelas que eu estou com crise de dor, eu vou tomar para tirar a minha dor. E o tratamento profilático, que são remédios que eu tomo todos os dias para evitar a dor de acontecer, tá? Dos profiláticos, a gente vai ter 2 grandes ramos de medicação. As medicações orais e a medicação injetável. O injetável é a toxina botulínica, que você aplica ao redor do crânio, tem pontos específicos que a gente injeta, tá? No intuito de reduzir o número de crises. Nas medicações orais, a gente pode usar beta-bloqueadores, que são medicações inicialmente usadas para controlar a pressão, frequência do coração. A gente pode usar antidepressivo ou anticonvulsivante, tá? São basicamente essas 3 classes. E tem depois também algumas outras medicações de pressão, que a gente chama de IECAs, né, que são inibidores da angiotensina, que podem ajudar na dor de cabeça. Mas a gente tem um arsenal terapêutico vasto, amplo, que aí consegue abarcar muita gente, consegue trazer um resultado bom. Precisa realmente seguir um tratamento, ir no médico. Se não deu certo, em vez de trocar de médico, tenta voltar no médico inicial para dar continuidade ao segmento. Isso às vezes é o que faz mais diferença. Com certeza. É você confiar em alguém e bater esse papo ao longo do tempo, tá? Legal. Eu gostaria de reforçar aqui uma mensagem, porque nós estamos recebendo muitos comentários falando sobre remédios, sobre medicamentos, pedindo indicação. O enxaqueca crônica não indica, né, medicamentos, é preciso que você vá até o seu médico ou procure um médico neurologista, especialista, para saber como é que pode ser tratado o seu caso, porque cada um é cada um, né? Existem diversos tratamentos. Sobre isso, o Conselho de Medicina, que eu sou subordinado, a gente tem uma limitação muito grande em fazer qualquer tipo de prescrição sem ter examinado ou sem ter conversado com o paciente. Então, eu, eticamente, não posso fazer isso com vocês, tá bom? Eu não posso fazer isso, eu sou proibido, tá? Porque eu preciso examinar, preciso conversar, e muitas vezes por mensagem não dá pra fazer isso. Então, desculpa, a gente pode orientar muita coisa, mas essa indicação de medicação realmente a gente não pode fazer. Sim, tá? A gente pede desculpa e a gente está aqui, né, para falar do universo, das dores de cabeça, as dúvidas em geral. Se você tiver alguma dúvida sobre os gatilhos ou sobre as dores de cabeça mesmo, exatamente, manda aí que a gente responde. Responde daqui a pouquinho. Seguindo aqui com as perguntas, a Paty Santos, ela volta na questão da atividade física. Vamos lá. Se ela é recomendada, atividade física é recomendada por todos os médicos, porém sinto muitas dores quando faço atividade em dias quentes e com exercícios aeróbicos, que até o doutor já falou. Até
dúvida. Quando que o exercício ele é um vilão, né? E quando que ele ajuda também a aliviar as crises? Porque não é indicado, por exemplo, as pessoas que já estão com a crise instaurada fazer atividade, senão piora. Durante a crise, até andar é um sacrifício. Você pisa no chão, a cabeça parece que vai estourar. Em relação à pergunta específica, a gente tem que ver que tipo de atividade física você está fazendo. Então, é aeróbico corrida, aeróbico natação, aeróbico bicicleta. E se você está comendo direito, se você está bebendo líquidos durante a atividade física. E também tem que ver também que tipo de dor você está sentindo. É dor no músculo? É dor na articulação? É dor na coluna? Então são vários aspectos que a gente tem que conversar direitinho para saber. Se eu estou tendo dor no joelho quando eu corro, será que eu tenho problema no joelho? Se eu tenho dor muscular, será que eu estou exagerando no exercício? Será que eu não tenho que pegar mais leve e depois tentar pegar mais pesado? Então eu não consigo responder de pronto essa pergunta, porque tem várias coisinhas que a gente precisa entender para poder falar direitinho o que está acontecendo, tá? É sempre bom, né, verificar com o médico, porque a atividade também pode aliviar nessas crises, atividades moderadas. Sim. A Letícia de César, ela pergunta, é comum os medicamentos terem efeito colateral? Pois eu estava tomando um remédio para prevenção e caiu muito meu cabelo. A gente recebe bastante pergunta, doutor, sobre cabelo na página. Tem uma medicação, inclusive, que a gente usa para prevenir crise de enxaqueca que pode ter ter queda de cabelo. Bom, de linha geral, fala assim, toda medicação pode ter efeito colateral, tá? Não existe, se alguém falar isso é mentira, não existe medicação que você tome que não possa dar efeito colateral. Pode ter. O que a gente faz é negociar qual o perfil de efeitos colaterais são mais ou menos toleráveis, tá? Então, por exemplo, assim, para a mulher a questão do cabelo é importante. Então a gente tende a não usar medicações que possam induzir queda de cabelo. Quem tem tendência a ganhar peso, a gente evita as medicações que possam facilitar o ganho de peso. Então é uma negociação que a gente faz com o paciente, é um acordo terapêutico de que perfil de efeitos colaterais a pessoa consegue lidar melhor, tá? E sabendo do efeito colateral, eu vou fazer coisas para minimizar esse efeito, tá bom? Tá? Mas medicação pode dar efeito colateral. Se está caindo muito o seu cabelo, aí talvez tenha que renegociar esse tratamento, porque talvez isso não está valendo a pena, né? Então fica aí a resposta para a Letícia de César, a gente espera ter ajudado. A Cléris da Rocha, ela diz que tem 43 anos e ela tem enxaqueca com aura. Tá. Essa enxaqueca pode estar relacionada à idade, porque as crises estão mais frequentes. Enxaqueca com aura geralmente já começa desde o comecinho da vida, desde a fase de infância, adolescência, tá? A tendência seria de melhora, aí volta você a procurar se tem algum outro fator relacionado com a idade que possa estar aí piorando as suas crises, tá? Então precisa dar uma conversadinha direito com o seu médico, rever tratamento, rever a sua dor, rever essas coisinhas, porque realmente precisa dar uma investigadinha, tá bom? A Puana Queiroz, ela diz que tem dor de cabeça há mais de 3 anos e nos últimos meses não passa de jeito nenhum. Só muda a intensidade. Qual a orientação que é preciso? E aí a gente reforça mais uma vez que é a importância de ir ao médico. Precisa ir porque, assim, tá ruim, tá diferente, não tá legal, tá dando dor todo dia, vai no médico que a gente vai ter que saber o que está acontecendo. Se é enxaqueca crônica, se é algum outro tipo de dor, se é algum outro tipo de doença, enfim. Aí tem que Existem mais de 150 tipos, né, 150 de dores de cabeça. Existe um manual que está disponível na internet, que é de classificação de dor de cabeça. Lá a gente tem mais de 150 tipos. A gente tem que estudar isso para poder dar o diagnóstico, tá? Mas realmente não é tão simples assim como a gente imagina. Eu acho que a mensagem para todos é que sentir dor não é normal, né? Ter dor de cabeça não é normal, então, ou qualquer outro tipo de dor. Então é preciso investigar com o médico sempre, né? Exatamente. Dor, o sintoma, a dor é um sinal de alerta do nosso organismo, tá? E o seu corpo está te dando um sinal de alerta. Se você tem muita dor, vamos ver o que está acontecendo.
Se for uma enxaqueca, que é uma doença que gera dor, vamos controlar direito essa doença para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Esse que é o grande objetivo. Ah, legal. Então fica aí a resposta para a Puana Queiroz. Não deixe de procurar o seu médico, de fazer acompanhamento, tudo certinho. Seguindo aqui com as nossas perguntinhas, a Wanda Oliveira diz que a maioria das vezes que dá dor de cabeça nela é quando ela passa da hora das refeições, que aí entra com o caso do jejum, né? Pode ser, nesses casos, o que dá para fazer? Ter alguma fruta na bolsa, barra de cereal, porque se você está trabalhando, não vai conseguir sair para almoçar, que você consiga pelo menos comer alguma coisa para não ficar 100% de jejum. Eventualmente uma barrinha de cereal já resolve o seu problema, já tira a sua dor e você vai conseguir, depois aí de um tempo, almoçar com tranquilidade. A Maria Aparecida, ela tá mandando a pergunta pra gente. Oi, tenho dor de cabeça com frequência, mas tomo medicamentos. Depois passa, depois volta e ela quer saber se é normal isso de passar, voltar, de ter essas crises. E aqui a gente até reforçar que a dor não é normal, mas se você puder dar um recadinho para Maria Aparecida. Bom, vamos lá, Maria. Como a gente falou, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Então, falar simplesmente que a cabeça está doendo, eu não consigo te dar um diagnóstico e nem estou aqui com essa finalidade, tá? Se você está com uma dor intensa, contínua, toma remédio, passa a dor, perdeu o efeito do remédio, voltou a dor, vai no médico para entender o que está acontecendo, tá bom? Alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ser só uma enxaqueca? Pode. Pode ser só uma cefaleia tipo tensão? Pode. Pode ser uma cefaleia por abuso de analgésico? Pode, tá? Mas realmente a gente vai ter que te medicamente avaliar com calma, com tranquilidade, para conseguir dar uma solução melhor pro seu sintoma, tá bom? Acho até importante, assim, porque a gente tem muitas dúvidas de enxaqueca, enxaqueca crônica e outros tipos de dores de cabeça. Quais são os sintomas para enxaqueca crônica especificamente? Tá, vamos lá. Quadro clássico de enxaqueca. Dor que pulsa na cabeça. Essa dor se localiza na metade direita ou na metade esquerda, tá? Essa dor é acompanhada de náuseas ou vômitos e tem intolerância tanto à luz, à claridade do ambiente e ao barulho do ambiente. A luz e o barulho fazem a dor ficar pior. Junto com isso, essa dor vai piorar com atividade física, tá? Andar, subir uma escada, carregar uma sacola, tá? Esse é o quadro clássico de dor de cabeça, de enxaqueca, tá bom? Em uma única crise, você não necessariamente tem todos os elementos, mas ao longo das crises você vai preencher todos os elementos. Então, isso a gente chama de enxaqueca, tá bom? Então, esse tipo de dor é enxaqueca. Não é porque a dor está muito forte que ela necessariamente é uma enxaqueca, tá bom? E até aproveitando no nosso site, que é o www.enxaquecacronica.com.br, anotem, acessem, lá vocês encontram uma aba sobre sintomas. Então lá tem um gráfico, infográfico, tudo certinho, e vocês podem ter mais, identificar até para levar para o médico, né? E tirar sua dúvida, ver se é isso mesmo que você está sentindo. Isso. Retomando aqui aos gatilhos de alimentação, a Silvana Chantri e a Vânia Roland estão perguntando sobre o café e o chocolate, porque ainda eles são conhecidos muito como os vilões, né? Então o doutor poderia falar novamente e já agradeço a participação delas também. Vamos lá, meninas. Tem alimentos que são realmente gatilhos, tá? Só que cada gatilho é individual. Então, chocolate vai ser ruim para todo mundo? Não necessariamente. Aí você vai ter que ver na sua vida, no seu dia a dia, se sempre quando você come chocolate, se frequentemente quando você come chocolate, logo em seguida você tem uma crise de dor de cabeça. A melhor forma, a forma mais prática da gente descobrir isso é: suspeitei do chocolate? Vou ficar 15 dias, um mês sem comer chocolate. Anota num papel se teve ou se não teve crise, anota o número de crises que teve. E em seguida, você se expõe novamente ao chocolate para validar se tem relação ou não, tá? É sempre bom ter um caderninho, ter algum lugar, ou no celular mesmo,
em que você anota os dias que teve crise, os dias que não teve crise, eventualmente se tem alguma coisa ali que você acha importante, porque através dessas anotações aparece muita coisa que no dia a dia você não consegue perceber. Tá? Isso é importante. Até a gente tem uma questão sobre isso que é muito importante, porque quem sofre de enxaqueca, outros tipos de dores de cabeça, podem fazer um diário relatando a dor, como o doutor acabou de dizer, a intensidade das dores, a influência da alimentação, das atividades físicas, porque isso ajuda muito, não só a você identificar, mas a levar isso para o médico, né? É muito bom. Eu até tenho um modelinho que eu carrego comigo, que eu entrego nos pacientes, que é importante fazer, mas é muito simples de fazer. É uma folha de sulfite que tem uma tabela. Cada dia do mês a pessoa anota se teve ou se não teve crise, qual foi a intensidade. Nas mulheres se estava ou não menstruada, porque é importante. E eu deixo um campo para a pessoa escrever alguma coisa importante. Por exemplo, dormi pouco, comi chocolate, bebi muito café, tive um problema muito grave. E através disso a gente vai mapeando o comportamento da dor de cabeça ao longo do tempo. E você consegue descobrir coisas que só de memória ou só observando a gente acaba esquecendo mesmo, porque no dia, na correria do dia a dia a gente acaba não prestando atenção. Então é um instrumento muito legal, ajuda pra caramba, e quando o paciente traz isso no consultório é fantástico. Facilita muito a consulta, né? Facilita pra caramba. Inclusive, a gente fez agora, né, um vídeo com o senhor sobre Fizemos, é verdade. as dicas para você Tem a dica do... ir preparado para uma consulta. Quem quiser, ter no nosso Facebook, no YouTube. Dá para acessar e ter mais dicas do doutor na hora da consulta. Ajuda o nosso trabalho. E além desse papelzinho, né, que o senhor falou que tem, nós temos o aplicativo do enxaqueca, é que é o Diário da Enxaqueca, que dá para você baixar para iOS ou no Android e levar já tudo mastigadinho. Vai no celular, é super tranquilo. E como está no celular, ao longo do dia você consegue ir avaliando. Fica muito bom. Legal as dicas, né? Essa é muito importante. Muito. O Alexandre Bauer, ele pergunta se todo cheiro desencadeia dor, mesmo fazendo tratamento preventivo. Não, Alexandre, não é todo cheiro. O que a gente vê é que é algum perfil de cheiro, algum cheiro mais específico, tá bom? Não é todo e qualquer cheiro. Geralmente são odores bem fortes, com um caráter um pouquinho irritativo, tá? Se você está suspeitando de algum cheiro, de algum perfume, tem que prestar bem atenção se quando você se expõe a esse cheiro você está tendo crise. Legal. A Natália Caldeirão, ela pergunta se a dor pode migrar de um lado para o outro, porque às vezes ela sente isso. Não, pode. Direita, esquerda, isso pode ficar alternando. Algumas pessoas têm dor exclusivamente de um lado, mas pode alternar. Legal. Seguindo aqui as perguntas, a toxina botulínica, quando ela deve ser indicada? O doutor já falou, né, sobre essa indicação, se puder só reforçar. Bom, a toxina botulínica, quando indicar? Na enxaqueca crônica, tá bom? Que é uma dor sempre muito frequente, muito refratária. Como a gente tinha falado, aquelas coisas dos 15 dias e 3 meses, tá? Eu prefiro, uma coisa bem minha, assim, de indicar nos pacientes que já estão com uma boa adesão aos outros tratamentos, a utilização de medicação oral, a atividade física, para garantir que seja um tratamento mais promissor, para não simplesmente fazer a toxina e não dar em nada, tá? Como é invasivo, tem questão de furar, de agulha, eu prefiro reservar para casos que estejam muito ruins, mesmo com um tratamento otimizado, né? Tendo usado medicação corretamente, que tenha uma boa adesão aí à mudança de estilo de vida. Legal, então fica aí a dica. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Infelizmente foi um bate-papo super legal, doutor. Bem esclarecedor. A gente recebeu muitas perguntas. A gente vai continuar respondendo essas perguntas, então eu quero agradecer a sua participação aqui na página da Enxaqueca Crônica, de todos vocês que nos acompanharam. Dentro de instantes esse vídeo ele já vai estar disponível aqui na página para vocês assistirem, ou quem perdeu, às vezes está trabalhando, tem algum compromisso, assiste mais tarde.
E eu quero agradecer a sua participação, doutor. Bom, eu agradeço a oportunidade. Fica a dica de fazer o diário de cefaleia, que ajuda bastante no nosso trabalho. Se tiver na dúvida sobre dor de cabeça, procura o médico, não fique enrolando em casa, esperando que vai passar sozinho. Dá uma visitinha no médico, ajuda pra caramba. E acho que é isso por enquanto. Visite o site Enxaqueca Crônica, tem bastante dica boa, dica legal. E a gente está aqui para tentar te ajudar e melhorar a sua qualidade de vida. Ai, que legal. Então, fica o recado do Dr. Alexandre Bossoni. Muito Fica aí. obrigada. Obrigada a todos vocês. Um beijo, até Tchau, tchau. a próxima. Em breve a gente se vê. Vamos lá. Tchau.